A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez nesta manhã para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus no Eustáquio Gomes e queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pela sua recuperação, e porque Deus está tomando a frente de todas as coisas. E nós não temos o que temer, porque Ele é o Senhor de tudo, das nossas vidas e da vida do nosso líder, nosso pastor. Meus queridos irmãos, hoje estamos encerrando a lição que tem por título, ou tem uma assertiva, ou uma base, a Igreja Eleita. Esta lição ela trata da igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Foram 12 lições que já se passaram, num período de 3 meses, e estamos agora na lição de número 13, que tem por título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Sabe, meus irmãos, essa leitura é bastante conhecida do livro de Efésios, capítulo 6. Muitos até decoram, mas providencialmente por Deus, nós estaremos revisando para aqueles que já leram tanto, já estudaram tanto, a fim de que a palavra de Deus, que é imutável, ela penetre cada vez mais em nossos corações e o infinito conhecimento de Deus nos acrescente muito mais do que achamos que sabemos. Que o Espírito de Deus nos ajude nesta manhã a compreender aquilo que nós precisamos compreender. Meus queridos irmãos, para estudar esta lição, que já foi lido o texto áureo e também a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Para não nos delongarmos, vamos ler os títulos dos capítulos dessa lição. O primeiro capítulo, o preparo espiritual do crente para batalhar. O segundo, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o terceiro, as armas indispensáveis do crente. Mas antes de adentrarmos nesse tema, nós precisamos entender que estas armas espirituais, elas são indispensáveis na vida de todo crente. E escute bem, que às vezes se escuta, mas faz de conta que não tem nenhuma relevância. Então, para te causar um impacto, eu vou te dizer que a tendência de todo homem, de todo cristão, é ser derrotado. É viver debaixo do capacho de Satanás. A tendência de todo homem é ser aprisionado de uma forma que ele nem sente por Satanás. Satanás, ele não só luta para destruir, ele não só luta para matar, roubar e destruir, como a própria Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele luta com toda a maldade. E há, irmãos, principalmente no meio cristão, uma inocência a respeito desse tema. Há no meio cristão uma inocência a respeito desta maldade. Muitos cristãos se converteram logo cedo, não provaram a maldade do mundo. Olham para a televisão, olham para os noticiários, vê maldade, se arrepia, mas não sabe que isso não é nada diante da maldade de Satanás. A maldade de Satanás, ela não é só na prática do matar, roubar e destruir. Ele é muito astuto. Ele planeja. Ele mantém, meus irmãos, uma pessoa em cativeiro espiritual com a finalidade de, no futuro, provocar a destruição de muitas outras pessoas. Às vezes ele tem o domínio sobre uma pessoa, e por que ele não mata e leva logo aquela alma para o inferno? Porque ele não anda dessa forma.
Na verdade, meus irmãos, Satanás, ele tem suas estratégias. Na verdade, o que esta palavra diz, uma batalha espiritual, e Satanás é um mestre estrategista de batalhas espirituais. E nós estamos fadados, em totalidade, os homens em sua totalidade, estão fadados a serem dominados nessa batalha espiritual. Talvez eu esteja falando com você e você seja um dos tais que está dominado nas batalhas espirituais, seja totalmente ou parcialmente. E eu espero que você se desperte nesta manhã, para que seu coração não se encha, que Satanás não tem nada com você. Ele domina de perto e ele domina de longe. Não pense que ele é aquele que aparece com o chifre, com a cara feia, com o rabo, com as unhas grandes, de dragão, e soltando fogo e querendo lhe pegar. Meu irmão, tu estás muito enganado. Precisas ler mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele, quando quer, no seu ofício de enganar, ele se reveste, toma uma forma de anjo de luz. Você já parou para pensar nisso? Anjo de luz. Você conhece alguém muito boa? Que você diz por essa pessoa, não é possível. Essa pessoa, não. Aí eu boto a mão no fogo, meu irmão. Satanás se apresenta mais simples, mais humilde, mais amigo, mais amigável, mais companheiro, mais ajudador do que a pessoa que você leva mais fé nessa terra. Sabia disso? Então a batalha não é Satanás do outro lado, com fogo, com faca, com facão, com tridente, para lhe machucar, e você do lado de cá, lutando contra ele. Ô, meu irmão, que tolice a sua. Ele utiliza de todos os ardis, de todas as formas que sabe que você vai cair. E você vai cair se não estiver preparado com as armas espirituais. Então a introdução, eu introduzo dizendo, esta lição é um preparo de Deus para o impossível. O impossível. Não é possível o homem natural vencer as astutas ciladas de Satanás. Ele pode até se livrar de algumas, porque quando Deus criou o homem, ele colocou um senso em sua mente. Ele pode se livrar de algumas, mas Satanás ele vai cada vez mais estudando, e fatalmente ele vai lhe vencer. Então Deus, ele deixa escrito como vencer esta batalha espiritual. Ficou bem claro? Segundo ponto muito importante. Satanás quer destruir o homem. Satanás não luta contra Deus, irmãos. É tolice dizer que ele luta contra Deus. Ele luta contra tudo que se chama Deus. Mas contra Deus ninguém luta. Deus não tem oponente. Porque tudo que pode existir, e que existirá, e que já existiu, está na mão dele. E ele assopra como ele quer. Não tem oponência. Não tem oponente contra o nosso Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então ele luta contra o homem. A vontade dele é de destruir todos os homens. Esses filmes mentirosos, que Satanás se apaixona por uma mulher, que Satanás gosta de uma pessoa e vai destruir, não destrói e tal. Isso é filme, meu irmão. Isso é filme. Isso é arte. Isso está no mundo da imaginação. E uma mal imaginação. Satanás, ele quer destruir. Porque se Satanás se afeiçoasse de alguém, seria de Cristo. Existiu pessoa mais pura, mais bela, mais sincera, mais humilde, mais amiga do que o próprio Cristo?
E na leitura diária, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, nos traz a batalha de Satanás com seus ardis ferozes para destruir o próprio Cristo, que só se firmou por conta do compromisso dele com o Pai e com a sua palavra. Porque venceu Satanás com um compromisso com a palavra, que é uma das armas trazidas hoje na nossa lição. A espada do Espírito, a espada de dois gumes, a espada que penetra até a divisão da alma e do Espírito e é apta para discernir todas as intenções, todos os pensamentos de todos os corações. Então a espada do Espírito é que é apta. A palavra de Deus. Terceiro, meus irmãos. Terceira observação inicial nessa introdução. Deus exaltou Jesus Cristo soberanamente acima de todo nome, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de Satanás, acima de todos os anjos e de todos os seres. Então Jesus, ele tem o comando, ele tem a exaltação, ele tem a honra, ele tem o poder para dominar todos os seres. Mesmo assim, há uma certa liberdade de Satanás em atuar. Você se lembra de Daniel orando? Primeiro dia ele orou, segundo, terceiro, uma semana, 2 semanas, com 3 semanas ele estava orando, 21 dias, e o anjo chega tão rápido que assusta Daniel. E diz: Daniel, meu muito amado, quando tu começou tuas orações, no princípio das orações, o Todo-Poderoso me deu ordem para te trazer a resposta. Mas eu demorei 21 dias. Porque o príncipe da Pérsia, a potestade que atua no ar, na Pérsia, combateu contra mim, eu não pude passar. E só fui liberado ao final desses 21 dias, na contagem nossa, né? Porque a contagem de Deus e dos anjos é um pouco diferente. Na nossa contagem, 21 dias, a batalha de Satanás impedindo que o anjo trouxesse a resposta a Daniel. Veja bem. E o anjo declara: só fui liberado porque o anjo Miguel veio e batalhou comigo. Para pensar um pouquinho. Os demônios que atuavam na Pérsia, chamado de potestades, príncipe das Pérsias, potestade, ou líder daquela região. Cada região, os demônios se assentam. Eles não têm casa, eles não têm para onde ir, então eles ficam nas regiões celestiais. Regiões muito abaixo. E quando o anjo sai de uma região celestial muito acima, lá do trono de Deus, não consegue chegar até Daniel, porque o príncipe da Pérsia, ou seja, a potestade que domina a região da Pérsia naquela época, impediu da resposta das orações chegar. E a resposta era via anjo. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma lição muito atual e necessária, que você preste atenção para não se tornar capacho dos demônios. E o pior dos capachos, aquele que pensa que domina, que está livre, mas não está. Dado o momento, quando Satanás puxar a corda, você pode vir. E isso para você será um desgaste que pode lhe custar a sua vida eterna. Muito cuidado. Por isso que a lição de hoje, ela traz essa notoriedade de que é uma batalha espiritual. O título da lição: a batalha espiritual e as armas do crente. Então veja bem, vamos introduzir agora a lição propriamente dita, depois dessas premissas que eu lhe trouxe. Satanás, ele, se lutar contra nós, tá ganho. Não temos condições, então Deus coloca ao nosso dispor as armas que podemos batalhar. O capítulo de número 1 da lição diz que Paulo
introduz aos Efésios estas armas, no versículo 10 do capítulo 6, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de falar da batalha, antes de falar das armas, Paulo, ele deixa claro que tudo se inicia nos fortalecendo em Deus e na força do seu poder. Aqui algumas verdades precisam ser aguçadas. Primeiro, não temos força. Não venha com essa história que é santo, que nunca fez nada de errado, que não rouba, que não mente, que não bebe, que não fuma, que não se prostitui, que não usa isso, que não usa aquilo, que é pacato, que vive em casa, que nem se casou, que vive sozinho, que nem assiste televisão, nem faz nada de errado. Não venha com essa baboseira. Não venha com essa história que, na essência, ela é muito importante e parabéns para aqueles que se mantêm puros. Mas para servir de base para ter força contra Satanás, não é uma base sólida. A base sólida está aqui: fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sem Deus não tem como vencer Satanás. Sem Jesus não tem como vencer Satanás. Não tem, irmãos. Nós precisamos nos fortalecer na força de Deus e na força do seu poder. Ah, pastor, mas muita gente, Satanás, se quisesse destruir, tinha destruído. É evidente que Deus, ele tem sua forma de trabalhar. Lembram de Pedro? Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo, e eu roguei ao Pai, e isto não aconteceu. Então, Deus está no controle. E muitas vezes não somos cirandados por Satanás, ou seja, ele não nos pega e faz o que quer, porque tem alguém intercedendo. E nós sabemos que o Espírito de Deus geme por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a ordem de Deus é esta, a nossa parte é esta aqui: fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então sozinho não dá, meu irmão. Eu espero que você entenda claramente, não há rodeio não. Sozinho não dá. E você pode estar agora sendo manipulado por Satanás sem nem saber que está. Ou sem nem perceber que está. Porque se não entrar pelo caminho dessas armas, com certeza você está. E quais são as armas? Ora, as armas iniciais. Primeiro, capítulo 3. Depois voltamos para o 2 e para o 1. Primeiro, a Bíblia fala que devemos estar cingidos os vossos lombos com a verdade. A lição, ela diz assim: retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Aqui tem um ponto crucial. Essas armas espirituais, a primeira delas, o cingir dos lombos com a verdade, fala de duas situações. A primeira já está clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. A doutrina de Cristo, que passou para a doutrina dos apóstolos, que passou para a doutrina dos pais da igreja, chegou até nós. A doutrina de Cristo não é a doutrina somente criada na terra por ele. Ele disse: eu recebi do meu Pai. E ele diz que todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, ele veio para cumprir. Então a doutrina de Cristo é as palavras do Pai, a vontade do Pai, que já estava especificada no Antigo Testamento,
ele veio e introduz. Os apóstolos pegam a doutrina de Cristo, começam a praticar, movidos pelo Espírito Santo, e o próprio Deus revela a doutrina, as verdades, a palavra do Novo Testamento. E esta doutrina, que é verdade, deve ser a primeira arma. Mas em que sentido, pastor? Veja bem, esta roupa é a primeira peça que o soldado coloca. Primeira peça. Cingido os lombos com a verdade. Então é a primeira peça usada pelo soldado. Antes de vestir qualquer armadura, ele coloca essa peça. Essa peça é a certeza de que ele é um soldado. Essa peça é a certeza do que o soldado e para que o soldado ele foi feito. Qual é o objetivo de eu ser soldado? Por que eu sou soldado? Para que eu sou soldado? Para quem eu sou soldado? Qual a intenção de eu ser soldado? Então, essa verdade da doutrina de Cristo tem que estar em nós, arraigado em nós, colado em nós, dominando nossa vida. Tem gente que é crente e não sabe nem por que é crente. Tem gente que busca a Deus, não sabe nem como buscar a Deus. A própria Bíblia diz que tem gente que pede errado. Pede para os seus próprios deleites. Nossa vida não é para nós, nossa vida é para Deus. E Ele é quem produz o melhor para nós. Então essa verdade, ela passa não somente pela doutrina de Cristo, mas a doutrina ela vai se assentar em algo que já existe. Em um pensamento, em um sentimento, em uma integridade do ser, da pessoa. Que integridade é essa? Vamos recapitular, não vou ler aqui para não me demorar, mas a história de Jó. Quais são os 3 atributos que Deus expôs de Jó? Quais foram? Conhece o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro e que se desvia do mal. Não é isso? E houve o que houve. Satanás recebeu permissão de Deus, tirou todos os bens, tirou todos os filhos, só ficou ele e a esposa. E Satanás se apresenta e diz que ele só não... Faltou um pouquinho para ele te negar. Para ele te negar. Tira, bate na saúde dele. E Deus permitiu, e Satanás foi e colocou uma doença, uma chaga nele, dificílima. E Satanás volta, e a Bíblia diz que Jó não peca. E Satanás, e Deus repete, você viu? Ele continuou, deixei você fazer o que quis, você foi contra ele, e ele continuou reto, íntegro e se desviando do mal. Temente a Deus, reto, íntegro e se desviando do mal. 4 características. Meu irmão, e Satanás ficou procurando onde estava a base desse homem. Não é possível um negócio desse. Como é que eu faço tudo isso e esse homem ainda continua temendo a Deus, reto, íntegro e se desviando do mal? Até que ele descobre. Porque Satanás procura a pessoa que está mais perto dele, que é a esposa. E a esposa chega para ele e diz, Jó, está difícil. Não seria melhor você dar um cabo da sua vida, amaldiçoar ao seu Deus e morrer? Amaldiçoar aqui significava tirar a vida. É melhor você tirar a vida e morrer. E ela diz uma frase, irmãos, que aí Satanás pega. Ela diz, por que você ainda se mantém íntegro? Preste atenção. Ela não diz por que você ainda se mantém temente a Deus, reto, íntegro e se desviando do mal. Ela não diz isso. Ela vai direto
no primeiro a vestimenta do soldado, a vestimenta natural do soldado. A vestimenta natural do soldado. Se essa vestimenta não existir, as demais vestimentas que existem, elas podem não se adequar ao soldado. Não é que as demais vestimentas são fracas, não, elas são as armas de Deus para o homem. Mas ela precisa se adequar numa vestimenta natural que todo homem cristão tem que ter. E agora a mulher de Jó revela. Porque você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Que negócio é esse de você manter a sua integridade? Essa integridade foi criada no Éden. Romanos capítulo 1 diz que Deus criou o homem de uma forma que é capaz de entender que existe o bem e o mal, as coisas boas e ruins, o que é certo e o que é errado. Deus e a criação é capaz de entender, mas os homens preferiram ser amantes de si mesmo e fechar os olhos para o Criador. Romanos capítulo 1. O homem tem em si a imagem e a semelhança de Deus. E a mulher de Jó, ela vai na veia. Ela atinge na veia, na jugular. Porque você mantém a sua integridade, Jó. Repito, ela não diz porque você mantém o temor a Deus, a retidão ou o desviar do mal. Não, ela não diz essas três características. Ela diz porque você mantém a sua integridade. Essa integridade, irmãos, é a primeira vestimenta que o soldado tem que ter. Não é a vestimenta descrita, na verdade, aqui diretamente. Mas não dá para que a primeira, cingir dos vossos lombos com a verdade, não tem como essa vestimenta grudar no couro do homem. Vamos assim dizer. Essas armas são espirituais, lembrem-se disso. E para que ela chegue até o homem, que é um ser de corpo, alma e espírito, ou é um espírito com alma e corpo, é preciso ter uma liga nele. É preciso que essas vestimentas se assentem. E a vestimenta natural que se espera é que o homem seja diante de Deus íntegro. O que fala de manhã, fala de noite, o que é. Não esconde nada de Deus. Fala para Deus até da raiva, da ira, do rancor, de tudo que ele tem, que ele sofre durante o dia. Ele conversa com Deus, porque ele é íntegro. Ele não vive uma vida como se estivesse escondendo alguma coisa de Deus, como se pudesse esconder. Ele é íntegro. Então, cingido os lombos com a verdade, essa vestimenta ela vai se assentar na pele íntegra. Vamos assim dizer. No ser íntegro, é preciso ter a parte do homem, ele ser, não é ele praticar coisas íntegras, é ele ser íntegro. Veja bem, das 4 características de Jó, ele praticava a retidão, ele praticava o desviar do mal, e ele praticava temer a Deus. Agora, o que ele era? Íntegro. Entendeu porque a mulher foi logo no que ele é? Porque isso é a base, irmãos. Isso é a base. Tem integridade. E o homem, ele tem integridade, mas ele perde ela para o pecado. E só quem pode trazer de volta essa integridade é o sangue de Cristo, quando lava de todo o pecado. Aí fica o homem limpinho, íntegro, limpinho, íntegro. Limpinho. Aí a partir daí, ele pode buscar uma vida plena de santidade. Íntegro. As demais situações são práticas, mas aqui a integridade tem que estar no homem. E o homem perdeu isto para o pecado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos dá uma nova vida, uma vida de integridade. Sobre a integridade vem a primeira arma, cingir os lombos com a verdade. Aí sim, o homem íntegro,
ele recebe a doutrina da verdade. O homem íntegro recebe a doutrina da verdade. Segundo, vestido a couraça da justiça. Ou seja, a couraça da justiça. A couraça é a arma que protege dos órgãos vitais. Os órgãos que, se atingidos, podem levar à morte ou desestabilizar o soldado e ele sair da batalha. Geralmente, um colete que protege desses órgãos vitais. Um colete, uma malha que vai até o pescoço e desce esses órgãos vitais, a couraça da justiça. Isso fala de retidão, a prática do que é reto, a prática da retidão. Ou seja, uma pessoa que ela anda segundo princípios. A retidão são princípios. Primeiro, a couraça o cingido do cinturão com a verdade, que é a palavra, que é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. E a retidão é a prática dessa doutrina. Colocar esses princípios em prática. Viver esses princípios. Quando vivemos esses princípios, as setas, os ataques de Satanás não atingem nossos órgãos vitais. Quando não vivemos na retidão, ficamos caindo aqui e ali, caindo aqui e ali. Influenciados. Influenciados até por situações que, veja bem, as pessoas dizem, eu também sou ser humano, quem não cairia numa dessa? Quem não faria uma dessa? Vendo o meu filho ali, daquele jeito, meti a mão e roubei. Isso é falta de retidão. São situações difíceis, irmãos. Mas é preciso ter a couraça da justiça. Terceiro, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Refere-se à firmeza que o crente tem que ter. A firmeza. Firmeza onde? No evangelho da paz. Firmeza em saber que veio ao mundo para testemunhar de Cristo. Um homem e uma mulher que não testemunha, que não vive na propagação do evangelho, que não vive o próprio evangelho, que não vive segundo as ordens de Cristo. Formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Aqueles que vão andando e chorando, voltarão sem dúvida com seus molhos. Então, esta arma, as sandálias, o sapato, a bota, preparados os pés com o evangelho da paz, é a arma em que o crente, ele foge da ociosidade. Ele foge do anonimato. Ele está para e passo andando nas pisadas de Cristo. É a firmeza do evangelho. E o evangelho não se firma em dizer, eu sou crente, eu tenho fé e acredito em Deus e aceitei a Jesus. O evangelho não se firma só nisso. O evangelho se firma em ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Com o seu testemunho, com a sua vida, com as suas palavras. Esta é uma arma que não pode deixar de haver na vida do cristão. E tem gente que essa arma já não usa mais. Dia de quinta, não vou. Dia de domingo à tarde, não vou. Estou falando com os nossos. Dos nossos, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Viagem para tal lugar, não vou. Cria um grupo, tem de segunda a domingo para sair e evangelizar, não posso. Evangelize no zap, não dá. Evangelize no telefone ligando, não dá. Então, não tem esse calçado. E fatalmente vai ser dominado por Satanás. Já está dominado por Satanás. Próxima arma, o escudo da fé. Veja como eu faço questão de reler. Como
Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala no versículo 16, olha as palavras, tomando sobretudo o escudo da fé. É tomando de qualquer jeito? Não, ele dá uma ênfase, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé é a nossa última barreira para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Vai chegar momento em sua vida que não lhe resta outra decisão a não ser ter fé. Para frente não dá, para trás não dá, para o lado direito não dá, para o lado esquerdo não dá, para cima não dá, para baixo não dá, para dentro não dá, do lado de fora já não deu. Só tem uma forma, ter fé. O escudo da fé é uma fronteira que parece que, se ultrapassada, começa a nos atingir. Talvez não nos destrua logo por conta da couraça, por conta do cinturão, da verdade, por conta de tudo isso. Mas já está nos atingindo. Talvez não nos destrua, mas está nos atingindo. E você se lembra da palavra que diz que um buraco puxa o outro. Então, sobretudo a fé. A fé é o limite, irmãos. Não deixe ser ultrapassado. Mas tudo está difícil. Só recorra à fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Mas quando temos fé, ela é reconhecida pelos céus. Jesus disse, homem de tanta fé, nunca vi tanta fé em Israel. Ou quanta fé, quantas pessoas Jesus se deparou e realmente colocou em ênfase a fé das pessoas. Mulher, a tua fé te salvou. Não é? Tanta fé, muita fé, não se viu fé assim em Israel. Mulher, a tua fé te salvou. E reconhecendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados. Então, aonde está? O escudo da fé é nosso limite, nossa barreira. Não podemos abandonar a fé. Quando tudo parece que não está se vendo, está nublado, então pare e diga, vou acreditar em Deus e na sua palavra. Tem gente que a fé é o último argumento que existe. A fé tem que ser o primeiro. O problema chegou na porta. Vamos parar antes de tomar qualquer decisão e vamos ter fé de que Deus já sabia, de que Deus tem o controle e de que Deus quer algo melhor para os seus filhos. Se o escudo não for na frente, irmãos, aí aquilo que chega nos atinge, nos domina e começa a minar e perdermos espaço no campo de batalha. Tem que ter a fé na frente. O crente vive por fé. Você vai ser chamado de fanático, de irresponsável, de tal, mas é fé. Primeiro a fé de que Deus está no controle. E depois se concentrar e agir como podemos agir. Como Deus nos deixou escape. Na nossa responsabilidade. Nas nossas obrigações. Mas a primeira pancada tem que bater no escudo da fé. Depois de tudo, de ir até nos macumbeiros, de ir até nos benzedeiros, aí chega e diz, eu acho que eu vou atrás de Deus. Vou atrás de Deus. Vou procurar quem pode invocar o nome de Deus por esse menino. O escudo da fé ficou aonde? Por último? Mas mesmo assim Deus é misericordioso e mostra que Ele é Deus. Mas o escudo da fé tem que ficar sobre tudo. E ainda diz, tomando o escudo da fé, sobretudo tomando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o maligno joga dardos, irmão? O maligno não joga dardos, não. Ele faz chover. O maligno não só joga não, ele faz chover. O maligno tem uma produção de dardos inflamados imbatível. Não pense que hoje ele dá um dardo e diz, estou com peninha dele, deixa ele aí, eu acho que eu já atingi muito ele. Meu irmão, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir.
Ele enche de dardos inflamados de tudo que é lado, de baixo, de cima, do lado direito, do lado esquerdo, de frente, de trás. Ele joga dardos de tudo que vem, de tudo que ele pode, de tudo que ele sabe que pode lhe atingir. E não é só dia de domingo, não. E não é só dia de sexta, não. E não é só dia de sábado, é toda hora, todo dia, todo momento, se possível entrar até no seu sonho, para lhe perturbar, para jogar dardos do maligno. Eu estou dizendo a você, não há como vencê-lo. Com as suas armas naturais, não há como vencê-lo. Espero que você entenda isso hoje. Que pensa que é um vencedor. Você está amarrado. Sua vida está por um fio no perigo. Se reestruture no campo de batalha espiritual e comece a utilizar das armas de Deus. E por que eu ainda estou de pé? Porque Ele quer destruir você e sua família. Ele quer que seus filhos vivam na mesma miséria espiritual que você vive. Por isso que Ele está lhe mantendo como um caranguejo cevado. Até que esta mania, este descompromisso seu passe para os seus filhos e passe para as outras gerações que serão mais fracas que você. Mas hoje Deus toca a trombeta, dá o anúncio. Revestivos de toda a armadura de Deus. E a próxima arma, meus queridos irmãos, o capacete da salvação, é a convicção da salvação. Mas parece que é algo que não precisa dizer, né? Está intrínseco, está dentro da pessoa que recebeu a Cristo como Salvador. Meu irmão, a batalha do inimigo contra o crente para mostrar que ele não está salvo é uma das maiores investidas de Satanás. Maiores investidas de Satanás é contra o cristão, querendo desfazer a convicção da salvação dele. Você percebe que a cabeça é o lugar de onde vêm os pensamentos, de onde se origina a vontade, de onde se origina o querer. É o centro das emoções. E sabe o que é que acontece, meus queridos? Ele tenta atingir, porque se ele desestruturar, o contador que fica na sua porta vai ter energia para dentro de casa? Se alguém chegar lá e soltar uma bomba lá no contador lá fora, lá no quintal, a não sei quantos metros de distância tem uma lâmpada, ela vai acender? Não. Porque ele tenta desestruturar o centro, de onde saem os comandos, de onde saem os sentimentos. Por isso que Deus manda colocar um capacete para proteger, o capacete da salvação, a certeza da salvação, a certeza de que nossa vida não é daqui e que não temos nada a perder. Na terra não temos nada a perder. Por isso que a Bíblia diz: juntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem e o ladrão não minam nem roubam. Então ele manda trazer a salvação para proteger o centro da vontade, do querer, o centro de onde sai e emana as emoções, os sentimentos. Capacete da salvação. Proteja a certeza da sua salvação. Proteja a certeza de quem você é, de onde você veio. Você veio de Deus, irmão. Você é espírito, veio de Deus. E a Bíblia diz que você é Eclesiastes, diz que você vai voltar para Deus. Proteja essa certeza. Não seja amante das coisas materiais perecíveis, mas das eternas. Quando estiver a sua vida em xeque-mate, a Bíblia diz que é melhor você perder as coisas daqui, mas ganhar um tesouro no céu. Vai perder a salvação?
Vai fazer um ato na sua vida que desgrace a sua vida e você não consiga mais retornar ao caminho da salvação. Não faça isso. Coloque um capacete de salvação no centro das suas emoções, protegendo as suas emoções para que você não entre nas ciladas do diabo, que prepara coisas com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos amigos, traições que nos dão uma arma maligna na mão para fazermos um ato maligno e perdermos o contato com a salvação de uma vez para sempre. Quantas pessoas, diante de circunstâncias, que a emoção aflorou, que se matou, que tirou a vida de outrem e ali caiu na buraqueira até morrer. Que se prostituiu ou fez qualquer adultério e dali a sua vida mais nunca se estabilizou. Que às vezes brigou na igreja com outro crente, discutiu na porta por algum motivo e nunca mais voltou para a igreja. Por quê? Estava com o centro das emoções, o centro da certeza fragilizado. E a primeira pedrinha que veio bateu e derrubou. O que é que acontece quando alguém leva uma pancada na cabeça? Cai. Mas eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Busque a Ele. Mas infelizmente existe isso. Por isso que temos que estar com a nossa salvação. Qual bem mais precioso que o homem tem na terra? É a esposa? É os filhos? São os filhos? É o emprego? É o bom nome? É o qual? É a salvação, a maior dádiva de um mortal. Proteja o centro das suas emoções com o capacete da salvação. Toda vez que vier alguma coisa, você diz, eu tenho um bem maior para proteger. Salvação. Use o capacete da salvação para não perder o caminho de volta para casa. E meus irmãos, a próxima arma que é imprescindível é a espada do Espírito. A única forma de defender e atacar o inimigo. Jesus ele não utilizou de poder. Jesus ele não utilizou da sua autoridade contra Satanás em Mateus capítulo 4. Ele utilizou da palavra de Deus. A arma que o crente tem, que é a espada do Espírito. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra o sangue. Nossa luta é contra Satanás, as potestades do mal, os demônios do mal. E só há algo que pode atingir estes demônios. Escute bem. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem autoridade e eles se submetem a ela. Por que é que as águas não invadem a terra? Porque Deus deu uma ordem. Pare aí. Está escrito no livro de Jó. Então todo ser criado por Deus, tudo se submete à ordem dele. E Satanás se submete à ordem dele. E o que é que Deus nos deixou como boca de Deus? A sua palavra. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, bem manuseada, ela traz este grande efeito, uma espada. E o autor, ele traz uma informação de que este termo, na verdade, utilizado para espada, é um termo, meus irmãos, que dá a entender que é uma espada curta, que é uma espada pequena, em que você vai lutar contra o seu oponente pertinho dele, cara a cara com ele. Então você só tem uma arma para vencer Satanás, que é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que devemos trazer essa palavra dia e noite ao nosso coração e meditar. Que ela é luz para os nossos pés, luz para o nosso caminho, luz para a nossa jornada. Que a palavra de Deus, ela nos faz
limpos, nos traz o caráter de Deus, a vontade de Deus. Esta é a única arma que temos. Crente que não lê Bíblia, que não medita dia e noite, que não está com a palavra, não tem arma contra Satanás. Não tem. Esta é a arma. Esta é a sabedoria. Esta é a palavra dita, palavra obedecida, palavra utilizada. É esta a palavra. E ainda temos, irmãos, uma ordenança de Deus que está presente no título 2, e assim encerrarei, que é orando em todo tempo e vigiando, conforme está descrito no versículo 18. Orando em todo o tempo, com todo o coração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, este versículo ele é muito extenso, parece curtinho, mas é extenso. Extenso em que sentido? Extenso no que ele tenta alcançar em nossa vida. Primeiro, orando em todo o tempo. Veja, em todo o tempo, como é extenso o efeito dessas ações que o versículo nos determina. Orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, ou seja, tudo que for, todo o tempo aqui tudo que formos fazer, devemos estar em comunhão com o Espírito de Deus, orando, perguntando, conversando, entendendo, ouvindo e obedecendo. Mas também diz que devemos vigiar. Vigiando nisso em quê? Vigiando nessa comunhão. Ou seja, não é só falar. Deus, 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 não. É também ouvir Deus e ouvir, Deus e ouvir. Então, orando em todo o tempo, é se reportando para Deus em todos os assuntos, em tudo na nossa vida. E vigiando nisso, ou seja, esperando a resposta dele. E quando ela vier, acatar e praticar. Veja bem, vigiando nisso, nesta comunhão, nesta oração em todo o tempo. Com toda, olha a arma, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós somos intercessores em todo o tempo. A minha oração vai ajudar alguém que está mais fraco no campo de batalha. Você precisa perceber que é um campo de batalha. Sabe, irmãos, ler esta palavra é preciso ter um pouquinho de atenção de que ela foi escrita para nós, mas numa época em que o entendimento das pessoas era mais aguçado em relação à batalha. Mais do que nós, que nunca fomos num terreiro de galinha para batalhar. Imagine no campo de batalha. Então, naquela época, os soldados, principalmente os romanos, que a terra estava sob essa égide do domínio romano, eles tinham legiões muito bem treinadas, em que um soldado defendia o outro. Através do campo de batalha, um defendia o outro. Quando um lado ficava mais fraco, o outro defendia, avançava. E eram consideradas as legiões mais fortes do mundo. Outras também existiam. Algumas derrotas foram impingidas aos romanos por conta de outros exércitos, mas foram derrotas pontuais. Até que o império caiu, aí é outra história, já é uma questão mais política e etc. Mas no auge, as legiões elas defendiam um ao outro. O que é que a Bíblia está dizendo? Que devemos orar em todo o tempo, vigiando nisso, com toda a oração e súplica, por todos os santos. Ou seja, eu na batalha ajudo o meu irmão, o meu companheiro de batalha que está do lado. Orando e vigiando. E ele vai me ajudar. Se não for assim, porque isso faz parte da... Existem as armas e existe a estratégia de guerra. E a estratégia de guerra que Deus nos deixou começa no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E termina aqui no 18, que diz que devemos fazer essa batalha
ajudando em oração e vigilância e buscando a Deus pelo próximo. E Paulo diz, também por mim. Não é só decorar, irmãos, as armas diretamente mencionadas. Aqui não existe só as armas, aqui existe uma estratégia, aqui existe uma batalha. Começa em devoção a Deus. E conclui a estratégia, já armado das armas espirituais, com a perseverança de suplicar pelos nossos irmãos, por todos os santos. Faz parte da estratégia. Se tu não suplicas, se tu não plantas, se tu não joga o pão na água, se tu não semeia, também não colherás. Sozinho não vencerás. Saiba disso. Sozinho não vencerás. Crente que vive em casa só, que assiste culto, que lê a Bíblia e se gaba. Não, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu oro, eu só vou na Santa Ceia, eu fico na minha, porque essa igreja é cheia de gente e eu não quero ter embate com ninguém, e porque é o super certo e é Deus que conhece tudo e o povo tem que se dobrar a Ele. Então eu fico na minha. Meu irmão, você está fora da estratégia bíblica de batalha, você já é um derrotado. Infelizmente eu tenho que te dizer isso. Você é um derrotado. Porque você está fora da estratégia bíblica. Quem é mais forte? A sua estratégia ou a da Bíblia? Você tem que vir. Você tem que estar ao lado. Você tem que perseverar em súplica. Perseverar em súplica por todos. Não é só ficar de joelho em casa orando. Aqui é um campo de batalha. Suplicar é ajudar, suplicar é buscar a Deus, suplicar é pedir a Deus e vigiar nisso. Ou seja, quando Deus dá uma resposta, você faz. Quando Deus dá uma resposta, você age. Então é uma estratégia de guerra, porque fazemos parte de um corpo. E eu encerro, meus queridos irmãos, lendo a verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. E quero lembrar-vos que, se você não usar a armadura de Deus, você assegura a derrota no campo de batalha espiritual. Então é melhor ficar com a verdade prática, não é mesmo? O uso da armadura de Deus lhe assegura a vitória no campo de batalha espiritual. Não tem outra forma. E que Deus abençoe a cada um de nós. No nome santo de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, um pedido de oração por Carlos Dias e por Anderson Filho, da irmã Maria Aparecida. Então, vamos orar por Carlos Dias e por Anderson. Também quero convidar a todos para o culto online a partir das 17 horas, aqui no mesmo canal. Hoje, às 17 horas, estaremos aqui, adorando a Deus e bendizendo o seu santo nome no culto online. Que Deus abençoe a cada um e que você não se esqueça de meditar e praticar e colocar essas armas na sua vida. Vamos orar. Peço a todos que estão assistindo que, para estarmos juntos, fique de pé, para nos sentirmos mais juntos, já que estamos através da mídia. Estique seu esqueleto, feche seus olhos, levante as suas mãos, como os cristãos oravam no início da vida cristã, da história do cristianismo. Eles levantavam as mãos para o céu em sinal de adoração a Deus, de recebimento de Deus, de devoção a Deus. E vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a praticar esta palavra. Vamos orar pelo Anderson e pelo Carlos Dias. Querido Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Ó Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. Deus que chamou Abraão, que chamou Isaac, o Deus de Jacó. Eu te peço no nome de Jesus, que tu olhe para nós nesta hora, Senhor, e nos ajude a estarmos preparados para as batalhas espirituais com as tuas armas e com a tua estratégia. Deus santo, Deus poderoso e Deus fiel, atenta para as nossas vidas, Senhor. Não nos deixa perder batalha, não nos deixa ser dominados por Satanás, não nos deixa esquecer uma das armas, não nos deixa, Senhor,
perder a integridade, não nos deixa nos isolarmos e não lutarmos com os nossos irmãos pelo corpo, por ti pelo corpo. Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, apresentamos a ti, Senhor, o Carlos Dias e seu irmão Anderson, filho da irmã Maria Aparecida. Deus, ajuda o Senhor, guarda o Senhor, salve a vida deles, proteja-os, dê a cada um deles, Senhor, a salvação. Um encontro contigo, uma vida contigo, liberta de todo o mal. Não sei o motivo do pedido, mas eu abençoo estes jovens com a tua bênção de salvação, de libertação, de prosperidade na tua presença, para a glória do teu santo nome. Deus poderoso, repreende toda a força do maligno contra eles. Afasta todo o mal e todas as pessoas más que não os conduz a ti. Pai, abençoa o culto hoje às 5 da tarde, 17 horas. Para a glória do teu santo nome, nós te bendizemos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem, para a próxima semana a lição será dos jovens, do trimestre que está se encerrando. Vou repetir, para os adultos, estude a lição dos jovens do trimestre que está se encerrando. E para os jovens, estude a lição dos adultos do trimestre que está se encerrando. Deus abençoe.